Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa aula da disciplina Seminário Integrado 4. Será apenas uma aula por conta da carga horária da disciplina, que é bem pequena. Vocês receberão também uma avaliação da disciplina e o material correspondente à disciplina para que vocês possam responder à avaliação e se aprofundar um pouco mais na discussão. Geralmente, nessas disciplinas, seminário integrado, seminário interdisciplinar, que culminam com o término do bloco, nós escolhemos um tema. O tema dessa disciplina é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o TDAH. Por ser algo novo, a discussão ainda está em processo, nós escolhemos esse tema para que nós juntos aqui identifiquemos como se dá o diagnóstico, o tratamento e principalmente o papel da escola. Já que uma vez identificados esses alunos, cabe à escola buscar meios, e esses meios precisam ser meios científicos, para trabalhar essas crianças que antes eram tratadas como o menino danado, aquele menino que não aprende, aquele menino que não tem atenção. O fracasso sempre era colocado como uma criança que os pais não tiveram cuidado, ou puxou ao pai, puxou a mãe, puxou ao tio. Então são crianças que não aprendem mesmo, então vamos deixar de lado, não adianta insistir. E aí, com a evolução da ciência, graças a Deus, nós identificamos que, sim, algumas dessas crianças tinham um transtorno de déficit de atenção e associado à hiperatividade, que pudesse estar prejudicando na aprendizagem dessas crianças. Então a ciência identificou, assim como identificou o TEA, do espectro autismo, identificou o TDAH, identificou dislexia, né? Então identificou várias dificuldades, vários transtornos que pudessem ser trabalhados na escola e que a escola não fugisse do seu papel, né? Que é de tentar incluir esse aluno da melhor maneira possível, respeitando principalmente as dificuldades desse aluno, tá bom? Então vamos ver, basicamente a gente vai ver aqui o diagnóstico, tratamento e o papel da escola. Então, conhecendo um pouco o transtorno. Então, como eu disse, geralmente eram crianças hiperativas, são ainda, mas eram crianças que você olhava e você não via um meio de trabalhar com elas, porque eram crianças que fugiam completamente, que são crianças que fogem completamente daquela ideia da normalidade. Então, o que se espera de uma criança é que ela preste atenção quando eu ganho a atenção dela. Então, através de uma brincadeira, de um brinquedo, de algo mais lúdico, que eu, ao ganhar essa atenção, eu possa direcionar essa criança para a aprendizagem. Com crianças com déficit de atenção e hiperatividade, isso fica mais complicado. Nem sempre você consegue fazer isso, e quando você consegue fazer isso é por um pouco espaço de tempo, de certa forma prejudicando a aprendizagem da criança e, por consequência, prejudicando o seu trabalho também. Então, nós vamos conhecer um pouco esse mundo para, a partir desse conhecimento, tentar elaborar algumas estratégias. Então, nós temos a criança com TDAH pode ter vários tipos de comportamento. Os mais comuns são a hiperatividade e a desatenção. Então, essa ideia de ser desatento e não estar voltado para um objeto apenas, mas não prestar atenção naquilo que é mostrado para ela, isso prejudica demais a aprendizagem, porque a aprendizagem, o básico da aprendizagem é a motivação para que se ganhe a atenção. Sem a atenção, dificilmente se aprende, porque é toda uma cadeia. Eu tenho que motivar meu aluno a atentar para o que eu estou falando. Ao atentar para o que eu estou falando, tudo que eu disser para ele será, de certa forma, observado e algumas coisas absorvidas.
quando se tem uma desatenção misturada a uma hiperatividade, além da criança não observar aquilo que eu estou falando, ela ainda desarruma, ela desequilibra o ambiente, todo o seu ambiente, porque ela está num processo de hiperatividade, né, num comportamento hiperativo, ela desarruma todo o ambiente, que faz com que o professor fuja disso, buscando outros meios que não sejam meios que vai incluir essa criança, mas que vão excluir, de certa forma. O indivíduo com esse transtorno se distrai facilmente. Então, a criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode atentar para um objeto, né, rapidamente, mas com facilidade ele se distrai, ele busca olhar para outro lugar, ele perde a atenção naquilo que você está mostrando, tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, aí onde entra essa desatenção, porque uma coisa é eu ter atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Existem crianças, adultos que fazem isso, que têm uma atenção difusa, que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a criança com déficit de atenção, ela não é esta criança. Ela olha várias coisas, ela tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas sem a atenção focada num determinado objeto. Então ela se distrai e ela pega algo, pega outro, mexe com um, mexe com outro, sem ter a atenção devida para a aprendizagem. Não acaba com o que está fazendo antes de começar outra coisa. Apesar da causa ser desconhecida, alguns fatores podem aumentar o risco da criança ter a doença. Então, além de ela ter a atenção difusa, ela faz as coisas ao mesmo tempo, mas ela não termina de fazer. Então, vou dar aqui um exemplo. Você passa uma tarefa para ela, antes de terminar a tarefa, ela quer fazer outra coisa. E antes de terminar aquela outra coisa, ela tenta fazer outra coisa, e por aí vai. Então, para o ambiente escolar fica complicado, já que o ambiente escolar ele é preso, entre aspas, a horários, esse ambiente escolar, ele é preso a regras, a normas que precisam ser seguidas, a passos, né, na escola que precisam ser, de certa forma, completados para que a criança chegue à aprendizagem. Então nós temos vários fatores que podem trazer ao mundo uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como eu disse no início, é um estudo ainda, é um processo ainda em descobrimento, nós estamos descobrindo várias coisas. A cada dia a ciência tenta encontrar várias respostas para esse problema. Então, nada do que eu diga aqui é definitivo e pode ser, de certa forma, reelaborado, estudado novamente nos próximos dias. Se a mãe for fumante ou se os pais tiverem o transtorno, as chances são bem maiores. Então, mãe fumante e se os pais tiverem esse transtorno, geralmente esse transtorno ele é identificado no pai quando leva o filho, né? Quando o pai leva o filho para consultar o médico descobre, através de uma pequena conversa ali, que há traços no pai ou na mãe de déficit de atenção e hiperatividade também. E aí o médico às vezes busca conhecer melhor e descobre, olha, seu filho talvez seja porque você também é. Mas o pai nunca viu aquilo como um problema. Às vezes o pai se evadiu da escola, achou que é porque não aprendia mesmo, que eu falei no início, e lá com seus 30, 40 anos descobre que tem um transtorno e que por causa talvez desse transtorno não deu sequência aos estudos. E aí ele tem a possibilidade de trabalhar seu filho, já que aquilo pode se repetir se não insistir na escola, né? O TDAH é a doença que tem um dos maiores coeficientes de hereditariedade. Ele é de 80%, muito maior do que, por exemplo, a asma. Então, assim,
Hoje a ciência entende que 80% do TDAH vem da hereditariedade, ou seja, é uma herança genética passada de pai para filho, né? Muito mais do que a asma, por exemplo. Se você tem um filho asmático, pode buscar na sua família que ou você tem, ou seu pai tinha, ou a mãe, ou a sua esposa teve já. Então a asma ela é muito hereditária. E o estudo mostra que o TDAH ele é bem maior do que a asma, por exemplo, hoje chega a 80%. Considerando todas as crianças portadoras de TDAH, cerca de 75% estarão livres de qualquer sintoma ao atingirem a fase adulta, né? Então, geralmente é uma doença que acomete crianças e adolescentes, né? Então, boa parte deles, com o tempo, vão perdendo características de TDAH, vão ficando pessoas, de certa forma, mais agitadas, de certa forma, pessoas que são confundidas com falta de educação ou má educação, pessoas que não conseguem se concentrar basicamente num só objeto, mas conseguem ter uma desatenção muito mais fácil. Mas com a vida adulta ele vai cobrando dele mesmo isso, o mundo vai cobrando dele e ele vai, de certa forma, se afastando desses comportamentos. Porém, 25% ainda continuam com esses problemas na sua vida. Pode se transformar em vários profissionais, mas ainda com traços. O importante nós observarmos que é uma doença genuinamente em crianças e adolescentes, justamente na fase onde elas mais precisam de atenção, elas mais precisam de cuidado, de paciência, para que elas aprendam realmente. Então, de que vale, mas quando eu estiver na vida adulta eu posso estar livre desses sintomas. Mas como eu cheguei na vida adulta? Então, eu cheguei abandonando os meus estudos, eu cheguei tendo um prejuízo muito grande na minha aprendizagem. Será que não seria melhor ter sido identificado antes, para que eu pudesse trabalhar aquilo e me livrasse de alguns problemas que eu não vou viver no futuro por conta do tratamento? É um atraso no amadurecimento. Logo, as crianças vão alcançar a maturidade do desenvolvimento cerebral numa idade um pouco posterior à das outras crianças. Mas 25% das crianças que têm TDAH continuam com a doença na fase adulta, como eu falei agora há pouco. Então isso é importante. Muitas crianças com a doença conseguem contornar essa dificuldade só com reforço, uma exigência maior dos pais. Outras delas não vão conseguir, vão precisar de psicopedagogo, de fonoaudiólogo, de outros profissionais para ajudar. Aquelas que mesmo com tudo isso não conseguem ter o resultado satisfatório é que vão precisar de remédio. Então, tem até tratamentos com medicamento para que a criança se acalme, para que a criança venha ter uma atenção maior naquele objeto, para que ela não fique com a atenção tão difusa, tão dispersa. Então, há remédios, há medicamentos que vão do mais fraco a um pouco mais forte, que vão conter essa desatenção. Claro que terão efeitos colaterais, então o ideal é que identifique cedo para que não haja a possibilidade ou não haja necessidade de se usar esses medicamentos. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade basicamente inicialmente foi vinculado a uma lesão cerebral mínima, considerado como uma doença, um transtorno neurobiológico. Inicialmente, a história mostra isso. Por volta dos anos 60, verificou-se certa dificuldade de comprovação da lesão e sua conceituação ganhou uma perspectiva mais funcional, configurando-se como uma síndrome de conduta, tendo como sintoma primordial a atividade motora excessiva. Era o menino que eu disse no início, aquele menino danado, hiperativo, aquele menino que não parava,
que o pai jogava aqui num lugar correndo, aquele menino que você leva para o parque de diversão e ele não para hora nenhuma, ele não descansa, ele quer andar em todos os brinquedos e, se fosse possível, ao mesmo tempo. Claro que toda criança gosta disso, mas esse gosto excessivo é uma falta de maturidade cerebral que pode estar associada ao TDAH. O que as difere de crianças que não têm o transtorno é que elas não facilmente conseguem se concentrar na argumentação dialética dos pais, já que possuem extrema dificuldade em sentar e dialogar. Então, por mais que o pai diga, já chega, está na hora de parar, vem aqui, vamos conversar, essa argumentação dificilmente funciona com crianças que têm o transtorno de déficit de atenção. Então, geralmente, os pais, por desconhecerem, batem neles e acabam afetando mais ainda o transtorno, porque eles vão se sentir culpados por conta daquilo e eles não entendem direito. Então, eles vão reagir de uma forma ainda mais agressiva. Então, eles vão aprender que é batendo que se resolve esse problema. Então, tem crianças que batem em si mesmo, que batem no colega, por conta dessa má conduta de alguns pais por não conhecerem. Achar que é apenas uma danação do menino. O transtorno de déficit de atenção tem implicações no sentido do indivíduo conseguir se manter atento na realização de atividades repetitivas, em específico, nas habilidades que exigem boa coordenação motora e inibição. Então, a criança precisa renunciar a alguns desejos dessa criança de brincar, de correr, de pular, para poder se concentrar em uma determinada atividade. Isso não acontece com quem tem esse transtorno. Ele não abdica disso, ele não renuncia a isso, e pelo contrário, essa dificuldade vai aumentando cada vez que ele é forçado a fazer uma atividade repetitiva. Então, um dos pontos a trabalhar é evitar essas atividades, por mais que elas sejam necessárias nessa idade, evitar algumas atividades que tragam para a criança um estresse muito maior. Como é que eu sei disso, professor? Se aquela criança dita normal, ela se estressa com essas atividades repetitivas, imagine aquela que não tem a concentração devida. Então, é bom que eu, baseado no que eu estou observando nos outros meninos, nas outras meninas, eu possa mesclar tipos de atividade com esses que têm esse transtorno. Segundo Sam Goldstein, o TDAH é comum ter seu aparecimento na primeira infância e atinge aproximadamente de 3 a 5% da população durante a vida toda. Não envolve nível de escolaridade, classe econômica, raça, etnia ou grau de inteligência. Então, é um transtorno que nós chamamos democrático, que ele pega qualquer criança e ele é grande porque ele chega a 5% da população durante toda a vida. Então, é um problema, sim, sério e que precisa ser estudado para ser observado e diferenciado de outros problemas. Ainda segundo o autor, foram elencados 4 subtipos de TDAH. Primeiro, o transtorno com a tipologia desatenta. O indivíduo deve apresentar-se da seguinte forma. Primeiro, demonstra não estar ouvindo quando lhe dirigem a palavra. Mostra-se desorganizado. O indivíduo externaliza a dificuldade em observar detalhes ou erros por falta de cuidados. Não manifesta interesse por atividades que exigem esforço mental contínuo, possui facilidade em dispersar-se, facilidade em perder objetos úteis para a execução de suas tarefas. Então, esse é a tipologia 1, né, que é uma tipologia desatenta. Então, esse é o tipo 1, subtipo 1 do TDAH. Bom, nós vamos para o subtipo 2, que é o tipo hiperativo impulsivo. É característico a pessoa que apresenta os seguintes comportamentos. Demonstra-se agitado por todo o tempo, inquieto,
mexe com as mãos e os pés ou remexe-se continuamente na cadeira. Você deve conhecer alguns alunos assim. Fala excessivamente, não possui habilidades para atividades silenciosas, tem característica de interromper as pessoas em quaisquer atividades, responde a perguntas sem ao menos delas terem sido totalmente formuladas. Aquelas crianças que não têm a paciência de você terminar de fazer uma inquirição, uma pergunta. Aquela criança que responde ali imediatamente. Geralmente a gente observa isso numa dinâmica, a gente observa isso em uma gincana, em um trabalho ali com todos os alunos. Você percebe algumas com características parecidas. Você não vai sair dizendo que a criança tem TDAH, não. Você vai observar e vai, baseado nisso que eu estou mostrando, você vai levantando algumas coisas. Será que o Joãozinho, a Maria não são? Então, eles sempre fazem isso que eu estou vendo aqui. Será que não é importante eu observar melhor e passar para os pais, para que os pais procurem um profissional, que o profissional possa dar algum diagnóstico, ou que o profissional possa passar alguma atividade para que aquela criança supere aqueles problemas o mais rápido possível. O 3, né? O 3 é tipo combinado, representa a junção dos dois tipos elencados acima, desatentos e hiperatividade impulsivos. Então, por isso que eu não coloquei aqui, é só você juntar os dois, né? Que é o tipo combinado, o primeiro e o segundo, formam o 3. E o 4, sem especificação, refere-se a pessoas que possuem algumas características, todavia não são suficientes para levar a um diagnóstico completo e preciso, acarretando assim uma desarmonia no cotidiano do indivíduo, né? Então, vale ressaltar que somente o médico poderá confirmar a suspeita levantada por outros especialistas, tais como educadores, psicopedagogos, e este, por sua vez, deve providenciar o encaminhamento para que, de fato, seja efetivado o diagnóstico preciso. Isso que eu mostrei para vocês, para que vocês olhem, observem e direcionem, encaminhem os pais junto com os filhos para que procurem um médico. Geralmente o neuropediatra é que vai observar isso, é que vai chegar a uma conclusão e que, de certa forma, vai indicar para a escola como que a escola pode trabalhar aquela criança, né? Então, sempre que abordarem um pai que tem esse diagnóstico do filho, sempre perguntar, e o médico falou o quê? Então, qual o tipo dele? O médico especificou, o médico deu algumas orientações de como se trabalhar com essa criança. A escola sabe como trabalhar. Há psicopedagogos, psicólogos, os próprios educadores, especialistas que sabem como trabalhar, mas precisa estar com esse contato com o profissional de saúde também. A falta de informação, conhecimento e compreensão que envolve o processo escolar são grandes obstáculos que a criança enfrenta nesse período, juntamente com as características do transtorno, fazendo com que professores, colegas e pais considerem o comportamento desta criança como sendo rebelde e desinteressado, tendo para com ela um tratamento preconceituoso. Alguns aspectos são importantes que sejam avaliados a fim de que não sejam cometidos enganos no diagnóstico de TDAH, sendo eles alguns aspectos para que eu não saia dizendo aí que ele tem. Avaliar a frequência e a intensidade que esses sintomas aparecem, a duração dos mesmos, a interferência que eles causam na vida, ou seja, se acarreta ou não prejuízo no funcionamento da pessoa. Se foi um dia que o menino ficou danado, se foi um dia que ele saiu correndo para todo lado, se foi apenas uma vez que isso aconteceu, não é de se levar em consideração que seja um transtorno. Pode ser algo a ser observado por nós, mas que não seja um transtorno. Avaliar se os sintomas existem desde a infância ou início da adolescência. Então, geralmente na puberdade, a passagem da infância para a adolescência, algumas crianças ficam irritadas, estressadas, mal-humoradas, agitadas e podem, com isso, sob um diagnóstico desatento, ser levado ao médico por TDAH. Nada a ver. Apenas é uma fase que ele está passando
e aquilo vai ser concluído na adolescência ou na fase adulta. Por isso que eu tenho que observar se isso existe desde a infância. Como é que eu sei disso? Pesquisando com os pais. Avaliar se os sintomas não estão sendo provocados por nenhum outro transtorno conhecido. Então, vai lá saber se tem algum outro transtorno, vai saber se tem um problema ali mental, se tem alguma outra situação que esteja causando aquilo ali, separação dos pais, isolamento. Somente após esta cuidadosa análise é que se pode caracterizar o transtorno, afinal toda pessoa pode apresentar um ou mais comportamentos similares aos sintomas do TDAH em algum momento da vida, sem necessariamente apresentar um diagnóstico patológico. Essa era a maior dificuldade que esse transtorno tinha de ser identificado, porque todos nós, de certa forma, em algum momento da nossa vida, já tivemos assim, já fomos impossíveis, já fomos pessoas desagradáveis, pessoas que mexiam com os outros, então que eram danados demais, então que não tinham atenção. Então, isso isoladamente não comprova um TDAH. Mas se eu junto todas aquelas características e aquilo se mantém permanentemente, aí sim é melhor observar, né, e levar a um especialista. Então chegamos no papel da escola e do professor, né? Na formação continuada, o professor deve buscar aprofundar conhecimentos referentes às características do TDAH. Então, é importante que a escola, junto ao professor, ou o professor individualmente, procure na sua formação continuada, tanto identificar características, como também estudar melhor esses transtornos, tanto o TEA como o TDAH, para saber como agir quando encontrar. Para lidar com os mais agitados, o professor deve propor atividades extras durante as aulas. Então, aqueles alunos que são mais agitados, sejam eles com TDAH ou não, mas que o professor possa propor atividades extras, né? Então, já terminou, vamos fazer essa outra aqui, mas que não seja a mesma atividade. Atividades que vão chamar a atenção dele de outra forma. O professor pode providenciar atividades extraclasses, bem como buscar a ajuda desse estudante para que se sinta útil e canalize essa agitação, inquietude de forma proveitosa. Então o professor pode pedir ao aluno para buscar algo na diretoria, pode pedir ao aluno para ajudar ele a organizar a sala. Então deixar esse aluno ocupado com atividades que vá substituir essa sua agitação, inquietude, é muito importante. E o aluno se sente útil. Sentar o aluno na primeira carteira e distante da porta ou janela. Se ele ficar próximo à porta ou à janela, então ele vai se distrair rapidamente com o que vai passar por ali, sendo que ele vai ser levado a querer sair daquele local imediatamente. Reduzir o número de alunos em sala de aula, aí é uma questão de escola, de sistema, mas é importante que quanto menos aluno na sala de aula, melhor para essas crianças que tem TDAH e melhor também para os outros alunos. Procurar manter uma rotina diária. É muito importante o professor manter a rotina diária, não é monótono, não tem nada a ver. A rotina é para que o aluno saiba o que vai acontecer de antemão, para que não venha surpresas e vai desequilibrar mais ainda. Isso com autismo é muito importante. Com as outras crianças, isso é importantíssimo. A gente às vezes fala, não, a questão da rotina, ela é boa só para os autistas, crianças com TDAH. Não, manter uma rotina é importante para todas as crianças. Elas precisam estar sabendo o que vai acontecer. Isso não tem nada a ver com monotonia. Eu posso fazer a minha rotina com criatividade, com ludicidade. Propor atividades pouco extensas. Então, não só para esses alunos, para os outros também. Uma atividade muito extensa. Uma aula muito extensa, ela tende a perder a atenção dos alunos, tá bom? Intercalar momentos de explicação com os exercícios práticos, isso é muito importante.
Quem foi que disse que eu vou dar a disciplina inteira e depois eu vou passar um exercício? Quem foi que disse que eu não posso mesclar, eu não posso intercalar essas atividades? Utilizar estratégias atrativas, isso é de suma importância. E aí essas estratégias atrativas têm que ser baseadas na idade da criança, nos seus gostos também. Explicar detalhadamente a proposta a todas as crianças, não só essas. Tentar manter o máximo de silêncio possível. Orientar a família sobre o transtorno e evitar situações que provoquem a distração. Então, se eu fizer isso como escola e como professor, eu tenho uma grande chance de ter sucesso com essas crianças e com as demais também. Porque eu não posso esquecer que o insucesso dessas crianças, ele pode estar atrelado ao insucesso dos outros também, já que nós estamos vivendo num momento de inclusão. Então, se eu não consigo me fazer entender para aquela criança que tem aquele transtorno, significa dizer que ela não vai estar atenta ao que eu estou dizendo, logo vai estar na sala, incluído com os outros, mas não aprender, mas sem aprender e também muitas vezes sem deixar os outros aprenderem, não porque ele seja o culpado de tudo, não, é porque a escola não está sabendo incluir aquela criança e a exclusão dela gera um transtorno para os outros também. Nós temos as comorbidades, associação, nós temos TDAH com transtorno de conduta, opositor e desafiante, geralmente de 30% a 50%. Junto com o TDAH, às vezes eu tenho também outro transtorno, que é o opositor desafiante, aquela criança que se opõe a tudo, que desafia. TDAH e depressão, de 15% a 20% juntos. TDAH e ansiedade, 25%. Transtorno da aprendizagem e o abuso ou dependência de drogas na adolescência e idade adulta, de 9% a 40%. Isso na idade adulta aumenta demais, esse uso de drogas, porque a criança, de certa forma, ela não entende o que está passando pela cabeça dela, ela não consegue atentar a conselhos, ela não consegue ouvir orientações, limites, então aquilo desemboca no uso de drogas. Isso é nefasto, isso acaba com as expectativas e acaba com as possibilidades da criança ter um futuro saudável. Então, essa atividade, ela será, você pode tirar um print aí, responder depois, mas ela será também postada no material, junto com o material e a aula na plataforma, tudo bem? E algumas atitudes, eu coloquei aqui, que nós, como pais, professores, especialistas, podemos ter diante dessas crianças. Reforçar o que há de melhor na criança, muito importante, reforçar o que há de melhor nela, não o problema dela. Não estabelecer comparações entre os filhos, cada criança apresenta um comportamento diante da mesma situação. Procurar conversar sempre com a criança sobre como está se sentindo. Aprender a controlar a própria impaciência. Estabeleça regras e limites dentro de casa, mas tenha atenção para obedecer-lhes também. Não esperar perfeição, isso não existe em ninguém, muito menos nessas crianças. Não cobre resultados, cobre empenho. Então não diga, olha, você tirou isso, você tirou aquilo. Não, cobre dela empenho, atenção para aquilo que ela está fazendo. Elogie, não se esqueça de elogiar, o estímulo nunca é demais. A criança precisa ver que seus esforços em vencer a desatenção, controlar a ansiedade, estão dando certo. Manter limites claros e consistentes, relembrando-os frequentemente. Use português claro e direto, de preferência falando de frente e olhando nos olhos dessa criança. Não exigir mais do que a criança pode dar. Deve-se considerar a sua idade. Bom, então é muito importante nós termos essas orientações, essas atitudes junto a essas crianças, como pais e também como profissionais da educação também. Mas muito obrigado pela atenção de vocês, por estarem até aqui na aula.
E respondam à atividade, postem lá na plataforma as suas respostas, leiam o material. Geralmente, com a leitura do material, vocês vão conseguir responder, só são 3 questões bem definidas as questões, mas eu não coloquei nem onde está lá no material, que vocês vão identificar rapidinho, baseado na aula que vocês assistirem e no material também. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.